Bom dia, irmãos. Vamos continuar a Escola Bíblica Dominical, 26, domingo 26 de abril de 2020. Gostaríamos de continuar nossos estudos no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses. Gostaríamos dessa vez de estudar o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Que Deus abençoe a porção lida em cada coração. Bem, irmãos, vamos só lembrar rapidamente o que nós já estudamos na última mensagem. Eu gostaria, antes de tudo, lembrar aos irmãos que a carta de Paulo aos Filipenses, ele quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E nós observamos uma igreja que foi fundada pelo apóstolo, e era uma igreja bem atuante, uma igreja bem generosa, uma igreja que abraçou a fé, e aqueles irmãos estavam dando evidências claras de serem salvos em Jesus Cristo, porque o Evangelho havia transformado a vida deles, a vida de cada um deles. Então, Paulo tem conhecimento, provavelmente por meio de Epafrodito, de que a igreja estava enfrentando algumas dificuldades. É tanto que ele, tanto no capítulo 2, agora no capítulo 4, ele fala que a igreja estava, e deixa bem claro e evidente que a igreja estava enfrentando dificuldades com respeito à quebra de unidade. Pelo menos aqui nesse texto que acabamos de ler, ele traz aqui à tona o caso de duas irmãs que estavam envolvidos em disputas na igreja, e isso traria grande dificuldade para aquela igreja continuar disciplinada, generosamente atuante no sustento dos missionários, e ao mesmo tempo também uma igreja evangelística. E Paulo sabia que quando a igreja ela começa a envolver-se com disputas, com dificuldades, ela pode perder o seu poder de ação. Então, irmãos, nós tratamos na última mensagem, né, nós pregamos e desafiamos os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, mesmo pregando do versículo 17 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4, e vamos começar hoje do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 9. Não vamos concluir, nós vamos começar hoje e terminamos a próxima semana o estudo desse texto que nós acabamos de ler. Mas o grande desafio a semana passada, meus amados irmãos, que trouxemos para os irmãos, é que nossa grande responsabilidade é permanecermos firmes no Senhor. E nós falamos de três evidências de alguém que está permanecendo firme no Senhor. Nós vimos que aquele que permanece firme no Senhor, ele imita aqueles que seguem a Cristo. Nós vimos que aqueles que permanecem firmes no Senhor, eles rejeitam, eles evitam qualquer tipo de envolvimento com ensinos e com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E nós vimos que aquele que permanece firme no Senhor, ele tem uma visão gloriosa de futuro. Ele está esperando a vinda de Jesus. Chegando aqui no capítulo 4,
mais uma vez, nós estudando o versículo 1, eu gostaria de começar por ele. Paulo, meus amados irmãos, ele desafia aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor. E nós falamos a semana passada que esse versículo 1, ele tanto ele traz à tona aquilo que já foi falado, como também aponta para aquilo que ele vai falar. E nós observamos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, vários e vários imperativos. E esses imperativos, irmãos, eles apontam para o exercício deles por parte daqueles que estão permanecendo firmes no Senhor. Caso esses imperativos, essas exortações não fossem atendidas, isso demonstrava de que aquela pessoa não estava ou não está permanecendo firmes no Senhor. Então, o Paulo ele desafia aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor. E nós já vimos essa palavra, mas gostaríamos de enfatizarmos mais uma vez, meus amados irmãos, que essa palavra significa permanecer em pé, é um desafio para permanecer em pé. E ao contrário dessa palavra, alguém que não permanece firme é alguém que está abalado ou balançando. Essa é a ideia. Ok? Então, Paulo não quer que aqueles irmãos estejam balançando, oscilando na fé, mas ele quer que aqueles irmãos permaneçam firmes no Senhor. Outra coisa que eu gostaria de observar logo nesse versículo 1, ou enfatizar mais uma vez, que essa permanência firme, irmãos, é uma responsabilidade pessoal de cada crente. Jamais podemos culpar a quem quer que seja, ou liderança, ou outro tipo de pessoas, ou acima de tudo a Deus, por nossas fraquezas, por vivermos uma vida abaladas, certo? Oscilante, balançando na fé. De maneira nenhuma. É responsabilidade nossa. É tanto, meus amados irmãos, se alguém está balançando na fé, a culpa não é de Deus, a culpa é de cada indivíduo, de cada crente em Jesus Cristo. Então, se alguém está abalado, então temos que entender que a responsabilidade é própria, está negligenciando o ensino, o conhecimento de Deus. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, no início e no final da carta, Pedro deixa bem claro de que a responsabilidade de permanecer firme é de cada cristão. Ele diz, por exemplo, no início da carta, ele diz que pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele diz, olha, tudo o que necessitamos para uma vida piedosa, para uma vida de firmeza espiritual, o Senhor já nos tem dado. É tanto que naquela carta ele trata sobre dificuldades, por exemplo, com maus obreiros. Ele investe um capítulo todo mostrando quem são os apóstolos, como eles procedem, como também um futuro desastroso, né, que virá sobre cada um daqueles que apostatam, que negam a fé. Mas Pedro também traz a consciência de que é possível, meus amados irmãos, um verdadeiro crente, ele ficar abalado. É tanto que no final da carta, ele diz, vós amados, prevenido como estáis, de antemão, acautelai-vos. Interessante que Paulo também diz isso nesse mesmo, no capítulo anterior, no início do capítulo anterior, ele chama aqueles irmãos a cautela contra a terem cuidado em relação aos falsos obreiros. E ele diz, não, Pedro, agora continuando, no final dos 2 últimos versículos, ele diz, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele diz, olha, vocês precisam ter muito cuidado de não se deixar levar pelo erro desses insubordinados, aqueles que não são subordinados à palavra do Senhor. E ele diz, olha, pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento. Então, Pedro traz a responsabilidade
para cada crente permanecer firmes no Senhor, e ele diz assim, olha, tudo aquilo que pode fortalecer nossas vidas para que demonstremos assim uma firmeza, o Senhor já tem nos dado. Nós temos o conhecimento, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma igreja em que podemos nos reunir e aprender, conhecer mais o Senhor, ok? Então, tudo o que nos conduzem a uma vida piedosa, a uma vida de firmeza espiritual, o Senhor tem nos dado. Então, nós precisamos buscar esses recursos, certo? Das Escrituras, e a EBD é um instrumento muito bom para atingirmos esse crescimento espiritual. Essa exortação, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção, de permanecer firmes no Senhor, praticamente, Paulo, ele escreveu para todas as igrejas, ele exortou todas as igrejas a permanecerem firmes no Senhor. Então, se em todas as igrejas, irmãos, Paulo chama a responsabilidade de cada cristão a permanecer firme no Senhor, então, alguma coisa nós temos que aprender aqui, de que é responsabilidade nossa essa firmeza. Por exemplo, Paulo, ele fundava as igrejas nas suas viagens missionárias, e depois ele voltava passava naquelas igrejas de volta, fortalecendo os irmãos. Por exemplo, em Atos 20 e 21, diz que ele, tendo retornado a Listra e Icônio e Antioquia, ele fortalecia a alma dos discípulos, exortando a permanecerem firmes na fé. A permanecerem firmes na fé. E também ele mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo não está dizendo aqui que para ser salvo é necessário obra, mas Paulo está dizendo que a vida cristã tem suas lutas, tem suas dificuldades, e que nós precisamos exatamente buscar ao Senhor para lidarmos com ela. Aos Coríntios, Paulo exortou, sede vigilante e permanecer firmes na fé. Aos Gálatas, Paulo exortou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. A Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aos Efésios, Paulo exortou, quanto ao mais cedo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 14 do capítulo 6, ele diz, pois estáis, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, Paulo desafia o crente a buscar o conhecimento. É o conhecimento de Deus que vai fazer com que permaneçamos firmes, permaneçamos em pé. Negligenciar o conhecimento de Deus, podemos ter sérias dificuldades no desenvolvimento da nossa vida cristã. Então, nós observamos outras cartas, por exemplo, aos de Colossos, Paulo escreveu, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Aos de Tessalônica, Paulo exortou, 2 Tessalônica 2,15, Paulo diz, pois irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Seja por palavra ou por epístola nossa. Nós temos uma tradição recebida, que é o conhecimento de Deus, e devemos permanecer firmes nessa palavra. Meus amados irmãos, Paulo, quando escreveu também particularmente a Timóteo, ele desafiou a Timóteo, ele disse, olha, este é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias, que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas. Então, Timóteo ia superar a dificuldade que ele estava enfrentando no trabalho na igreja de Éfeso, a qual ele ficou sob a direção de Paulo, ele ficou ali com a responsabilidade de dar condução àquela obra, e ele estava enfrentando dificuldades, talvez um tipo de desânimo, ou tendo a sua fé, querendo a sua fé ser abalada, e Paulo escreve essa carta encorajando ele a uma firmeza naquilo que ele havia aprendido, mantendo o padrão das sãs palavras que de Paulo havia ouvido. Meus amados irmãos, todas as igrejas, como cada cristão, são alvos de ataques inimigos.
E o alvo do inimigo das nossas almas é desestruturar a nossa fé, é causar desânimo às nossas vidas, é fazer com que percamos o foco das nossas responsabilidades espirituais, é fazer com que recuemos e voltemos o nosso olhar para o mundo de onde nós saímos. Esse é o alvo. Você pode olhar em todas as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Sempre houve adversários. Sempre existiram adversários. E não vai ser diferente conosco nem com a igreja. Então, Paulo desafia: permaneçam firmes. A igreja, meus amados irmãos, será sempre alvo de ataques de Satanás. E precisamos estar conscientes disso. Por isso, meus amados irmãos, que gostaria de trazer um desafio para nossas vidas através desse texto que nós acabamos de ler. Na carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 1 ao versículo 9. É que somos responsáveis, irmãos, para uma obediência irrestrita aos mandamentos expostos aqui. Porque isso identificará aquele que está permanecendo firmes no Senhor. Vou repetir o desafio. Uma obediência irrestrita aos mandamentos, às exortações expostas aqui pelo apóstolo Paulo. Porque isso identificará aquele que está permanecendo firmes no Senhor. E deixa eu mostrar a primeira exortação em forma de mandamento que Paulo dá aqui, que deve ser obedecida por cada um de nós. É a cooperação, a cooperação para a unidade do corpo de Cristo, ou seja, da nossa igreja local. A cooperação para a unidade deve existir em cada um de nós como cristão. Quando um cristão está buscando a unidade da sua igreja, ele está permanecendo firme no Senhor, porque isso é evidência de firmeza espiritual. Mas quando ele está procurando, trazendo dificuldades, criando disputas, promovendo divisões, isso mostra alguém que está oscilando na fé, que está cambaleando na fé, certo? Que está balançando na fé. Então é interessante a gente entender isso. Olha o versículo 2, o que Paulo diz. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. Aqui não é um mandamento, certo? Mas é uma exortação, é um pedido de Paulo carinhosamente para aquelas duas irmãs. Ele diz, olha o pedido, que pensem concordemente no Senhor. E agora vai ter o mandamento nesse versículo 3. Aí ele diz, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Esse verbo auxiliar é imperativo. Paulo pede aquele em forma de mandamento, em forma de ordenança. Ele diz, olha, peço a você que auxilie essas duas irmãs, pois elas duas juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, observarmos, irmãos, aqui que a primeira exortação de Paulo para identificar alguém que está firme no Senhor, por meio da obediência, é a cooperação para a unidade do corpo de Cristo. Eu não estou falando, irmãos, a unidade de todos aqueles que se declaram cristãos, porque isso é impossível. Porque não há um só pensamento entendermos isso. Mas Paulo está escrevendo para uma igreja local, e uma igreja local isso é possível. Nós temos uma origem, ok? Nós temos uma declaração doutrinária, então nós podemos exatamente pensar concordemente no Senhor, observando a Cristo e a seu ensino. Meus queridos e amados irmãos, mesmo aqui não ser um mandamento, mas esse pedido amoroso em tom de exortação de Paulo denota exatamente, pela ação continuada do verbo, um apelo insistente que deveria ser atendido como algo de relevante importância para o bem comum daquela igreja.
Então, Paulo sabia disso. Paulo disse, estou rogando a vocês, Sintique, e eu estou rogando a você, Evódia, que pensem concordemente no Senhor. Então, qual era o pedido de Paulo? Que elas pensassem concordemente no Senhor, que elas pensassem harmoniosamente. E isso é possível, meus amados irmãos, quando olhamos para a palavra e para o andar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não significa que os crentes têm que concordar em tudo, mas em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo que Paulo descreve aqui na carta aos Filipenses. Lembra quando ele trata sobre a unidade, no versículo 1, versículo 4, do capítulo 2, o que é que ele diz? Eles têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando aquelas duas irmãs olhassem para o ensino de Cristo e o andar de Cristo, a maneira que Cristo se comportou diante das dificuldades e das oposições sofridas, com certeza elas iriam se quebrantar e pensar concordemente no Senhor. A maioria, irmãos, das disputas dentro das igrejas locais, certo? Na raiz tem um coração egoísta. Paulo sabia disso. Então agora Paulo faz um pedido em tom de mandamento a um provável líder daquela igreja. Eu não sei quem é. A identidade dessa pessoa aqui é desconhecida. Paulo não diz quem é. Alguns cogitam que seja Epáfras, mas não posso afirmar. Mas Paulo caracteriza aqui no versículo 3 como alguém fiel. Ele diz, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Então Paulo caracteriza como um legítimo companheiro e dá uma missão específica para ele. E a missão específica é que ele auxiliasse aquelas irmãos, que ele literalmente assistisse aquelas irmãos para que a união entre elas pudesse acontecer. Essa palavra aqui, irmãos, indica também ou sugere que havia uma competição entre aquelas mulheres e não era pequena essa competição. Isso poderia acarretar na divisão pela influência delas duas na igreja. Elas eram cooperadores com o evangelho. E agora estavam tendo dificuldade, elas estavam se mordendo na igreja. Eu não creio que o alvo dessa disputa fosse uma heresia entre uma delas. Porque senão Paulo trazia isso à tona aqui. Mas talvez uma disputa, não sei também quais disputas estão em evidências aqui, mas podemos aplicar qualquer uma dentro da igreja local. Eu não sei aqui se elas estavam disputando se uma era calvinista de 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, ou se era dispensacionalista clássico ou progressivo, não sei, levando em conta que elas fossem batistas. Brincadeira, irmãos. Mas eu sei que havia uma disputa. E Paulo ordena aqui que aquele líder lá, que estava ali na igreja, auxiliasse alguém de confiança de Paulo, auxiliasse aquelas irmãs para que essa disputa pudesse cessar e aquelas irmãs permanecessem firmes no Senhor. Elas cooperaram com o evangelho, com o progresso do evangelho com outros irmãos. Paulo mostra isso aqui, que elas foram irmãs dedicadas à causa de Cristo. Mas uma disputa pessoal traria dificuldades nessa cooperação. Então Paulo traz aqui, irmãos, uma exortação aqui nesse texto, em forma de mandamento, uma exortação para elas e dá uma exortação em forma de mandamento para que alguém auxiliasse aquelas irmãs. Elas deram evidência de pessoas genuinamente cristãs, de pessoas regeneradas. Por isso, Paulo conclui aqui que os nomes delas estão escritos no livro da vida. E o termo livro da vida refere a um livro no céu que está rolado os nomes, ou está registrado os nomes daqueles que são regenerados, que são salvos verdadeiramente em Cristo Jesus. Quando o João tem as revelações do Apocalipse, ele diz: nela nunca jamais penetrará na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação,
e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, lá naquele lugar maravilhoso, só vai adentrar aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente pessoas regeneradas. Pregando em Lucas, nós observamos ali, Jesus envia a vários dos seus discípulos, né, de 2 em 2, e quando eles voltam com um relatório maravilhoso, que os espíritos se submetiam, pessoas que estavam enfermas eram curadas, mas Jesus diz para eles que a alegria dele não deveria estar nessas coisas, porque um ministério pode ser bem sucedido hoje, mas tem suas lutas, tem suas dificuldades. Então, se o foco da alegria fosse só as coisas boas que experimentamos, então nós poderíamos ter dificuldade. Ele disse, olha, antes vocês devem estarem alegres, porque o nome de vocês estão rolados no livro da vida. Que maravilha, meus amados irmãos, observarmos isso. Então, irmãos, temos trabalhado para a unidade da nossa igreja. Temos demonstrado que permanecemos firmes no Senhor, se esforçando para preservar a unidade da igreja em que servimos. Temos obedecido ao mandamento do Senhor, auxiliando aqueles que divergem no corpo de Cristo. Então, a primeira exortação de Paulo aqui em forma de mandamento, irmãos, é exatamente que devemos promover a unidade no corpo de Cristo. Eu e você temos essa responsabilidade. Aqueles que fazem isso, eles estão permanecendo, estão se identificando com aqueles que permanecem firmes no Senhor. O contrário, irmãos, também é verdadeiro. Aqueles que não estão fazendo isso, promovendo divisões, com fofocas, com conversas, essas pessoas, elas estão balançando na fé. Segunda, meus amados irmãos, a exortação de Paulo aqui, em forma de mandamento, que identifica alguém que está firmados, ou que está permanecendo firme no Senhor. É o viver sempre alegre no Senhor. Olha o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meus amados irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo já havia ordenado isso no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mas aqui no capítulo 4, versículo 4, ele acrescenta algo importantíssimo. Ele disse, sempre. A ideia aqui é em todos os tempos e constantemente. Então, nesse versículo, temos um mandamento para um viver alegre em dose dupla. Ele diz alegrai-vos sempre, outra vez digo, alegrai-vos. Duas vezes aqui ele enfatiza o mandamento. Paulo, conforme colocado aqui essas palavras, tem a ideia de que devemos viver em extremo contentamento. Agora, uma pergunta, irmãos, a razão para isso? Assim, meus amados irmãos, como é que Paulo, enfrentando tamanha dificuldade, poderia viver alegre? Gostaria de lembrar aos irmãos que Paulo estava preso em Roma, estava preso, sempre algemado, ao lado de 2 soldados. Mas ele externa a sua alegria. Porque, irmãos, Paulo vivia alegre. Porque ele sabia que aquele que começou boa obra nele iria completar até o dia de Cristo Jesus, haveria de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo vivia alegre porque Paulo tinha a eternidade no seu coração. Paulo vivia alegre porque o seu alvo de vida, o seu foco de vida, estava sendo concretizado. Como ele diz em Atos, né? Lucas registra, ele disse, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para anunciar o evangelho da graça. Meus amados irmãos, Paulo sabia que tinha uma pátria celestial à sua espera.
Então ele vivia feliz. Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar contente na escassez, como também na bonança. Por quê? Porque ele confiava que tudo ele podia naquele que estava fortalecendo ele. É Deus que fortalece por meio de sua palavra. Uma pergunta, irmãos, o que é mais necessário para nos dar alegria? Para você, nós, pense bem e reflita. O que está faltando para você ser alegre? Será que Jesus não é suficiente? Ter Deus no coração não é suficiente? Ter promessa de vida eterna não é suficiente? Eu sei, irmãos, que temos fraqueza e temos dificuldade. A W. Tozer, ele disse o seguinte: quem tem Deus e mais tudo que há no mundo não está melhor colocado na vida do que o homem que só tem Deus. Quem tem Deus e mais tudo que há no mundo. Porque muitas vezes tudo que há no mundo é algo da nossa alegria. E quando as coisas não acontecem como queremos, ou quando não obtemos aquilo que almejamos obter no contexto terreno, isso vem a tristeza. Porque nosso foco está nas coisas passageiras e não no eterno. O pastor Russell Shedd, ele escreveu um comentário, uma exposição de Filipenses em um livro, com o tema Alegrável do Senhor. Ele disse o seguinte, ele diz que a razão de muitos cristãos não viverem alegre é porque alimentam um anseio insaciável por um cristianismo ausente de lutas e sofrimento. Ele diz, olha, isso é impossível. E Paulo mostra, irmãos, aqui, a meus companheiros de jugo, por exemplo, companheiro de lutas, de dificuldades, de barreiras, oposições e assim por diante. Crentes tristes e desanimados, irmãos, não glorificam o nome do Senhor. A contínua tristeza e o desânimo são sintomas de incredulidade. Sabiam disso? A tristeza contínua. Eu não estou dizendo que não podemos ter tristeza. Todos os dias a gente se entristece com alguma coisa. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente se alegra, a gente se anima. Observamos um mundo com tanta instabilidade, seja política, econômica, social. Não é isso? Quando a gente observa, né, então, focalizamos os homens e a gente se decepciona com eles. Como também como líder, como pastor, a gente se entristece com cada irmão que está desanimado. Porque nós sabemos que o futuro é dificuldades. Por causa da incredulidade, do descontentamento de estar em Cristo. Então, meus amados irmãos, agora o problema é a contínua tristeza, que isso pode trazer desânimo sobre a vida, e isso são sintomas de incredulidade. Uma atitude de desprazer e insatisfação pelo que Deus é, pelo que Deus fez, faz e promete fazer. Isso, irmãos, é evidenciar desprazer com essas coisas. E nós observamos, meus amados irmãos, que isso são sintomas de incredulidade. Isso vai terminar, sabe como? Em murmuração contra Deus. Só vai terminar. O crente que vive triste, acabrunhado, cheio de dificuldade, ele vai culminar em quê? Numa murmuração contra Deus. Temos visto isso, irmãos. Cada um de nós já experimentamos um pouco disso. Ou muito, não sei. Cada um pode falar por si. Eu me lembro que eu trabalhava com um colega, e ele se dizia crente. Um dia ele chegou lá no local do nosso trabalho, e ele disse assim, olha, meu irmão, estou passando pelas provações, pelo sofrimento de Jó. Eu disse, como é que é? Você sabe o que você está dizendo? Quantos filhos você tem? Aí ele disse lá, quantos morreram hoje? Nenhum. Eu digo, você tem casa? Você tá morando debaixo de uma ponte? Você foi jogado fora? Não. Você está empregado, rapaz.
Não diga uma besteira dessa, não. Aí eu comecei a mostrar o sofrimento de Jó. Ele disse, pelo amor de Deus, o que é que eu estou falando? Muitas vezes é assim, não, os crentes desanimados. Porque houve uma contrariedade. Coisa simples. E aquele homem chegou abalado, dizendo que estava sofrendo o sofrimento que Jó experimentou. Meus amados irmãos, crente triste, desanimado, não glorifica a Deus. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Por isso que ele acrescenta, sempre no Senhor. Em meio às dificuldades, a todas as situações, os cristãos eles devem regozijar-se. A alegria deles não deve ser baseada, ou na nossa alegria não deve ser baseada em circunstâncias favoráveis. Em vez disso, deve ser fundamentada no nosso relacionamento com Deus. É isso, meus amados irmãos. Todos nós enfrentaremos tribulações neste mundo, mas devemos nos regozijar nas provações, porque sabemos que o Senhor as usa para nos aperfeiçoar. Muitas vezes, quando estamos passando, enfrentando, não percebemos isso. Muitas vezes não é motivo de alegria, como Pedro diz, mas Tiago diz, meus amados, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, as dificuldades, muitas vezes, elas vêm, Deus permite, para fortalecimento da nossa fé, para trabalhar na nossa deficiência. Paulo sabia disso. Tiago sabia disso. E nós precisamos também saber disso. Terceiro, meus amados irmãos, e último hoje pela manhã. Terceira exortação em forma de mandamento, que identificará alguém que está permanecendo firme no Senhor. E Paulo trata aqui. Exercitar a moderação diante das pessoas. Olha o que diz no versículo 5. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida. Mandamento. Agora, o que é moderação, irmão? O que é ser moderado? Ser moderado é ser prudente, é ser criterioso. É alguém calmo, alguém ajuizado, alguém equilibrado de espírito. Meus amados irmãos, a palavra aponta para alguém íntegro e digno, à vista dos outros homens, à vista das outras pessoas. Eu vejo aqui, meus amados, Paulo apontando para um testemunho. Deus quer que o nosso testemunho se manifeste através da nossa conduta. É isso que ele mostra aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Deus usa Paulo, irmãos, para desafiar as nossas vidas a termos condutas honrosas diante dos homens. Pedro, quando escreve, ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observando a vossa moderação, o vosso equilíbrio, a vossa conduta honrosa, a vossa integridade, glorifiquem a Deus. Meus amados irmãos, eu creio que a moderação, o equilíbrio deve existir. Diante das dificuldades, manter o equilíbrio, a postura. É isso que devemos fazer. Não se precipitar sem ouvir dos lados da história. Manter o equilíbrio, ser equilibrado. Antes de externarmos nossa opinião com quem quer, sobre quem quer que seja, devemos pensar e refletir bem. Antes de tomarmos uma decisão ou tomarmos decisões, precisamos refletir bem, certo? Olhar de todos os ângulos. O que as consequências, os resultados de nossas decisões. Esse é o equilíbrio, irmão, que precisamos ter.
o advérbio aqui, perto, que ele diz, perto está o Senhor. Alguns divergem, acham que está tratando perto está o Senhor com a presença do Senhor, que está sempre próximo daquele que crê, daquele que está permanecendo firme, daquele que trabalha pela unidade da igreja, aquele que vive alegre, aquele que é moderado diante das pessoas, tem sua moderação vista pelos homens. Ele diz, perto está o Senhor. Mas eu creio aqui, meus amados irmãos, que sugere aqui a volta do Senhor, que poderia acontecer a qualquer momento. Isso é um encorajamento à parte para permanecermos firmes no equilíbrio e na prudência. E Paulo usa esse fato aqui para motivar os filipenses a honrarem a Deus com suas vidas. As dificuldades existem e vão continuar existindo, mas tem que manter o equilíbrio. Uma coisa que chama mais a atenção de uma pessoa incrédula, que não crê em Jesus, de ver um crente passando por provação alegre, de ver um crente passando por provações, mas moderado nas palavras e nas ações. Isso, meus amados irmãos, chama a atenção. Preste bem atenção que o escritor de Hebreus e também Tiago, quando ele escreve, ele tratando dentro de um contexto de dificuldades, ele traz a lembrança daqueles irmãos que o Senhor está próximo. Por exemplo, em Hebreus 10, não precisa abrir, estamos perto de concluir. Hebreus 10, versículo 34, olha o que o escritor diz. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Aqueles irmãos, antes de adentrar, ou eles estivessem adentrando num estado de tristeza e estaria trazendo desânimo sobre a vida dele, o escritor traz a lembrança como eles eram antes dessa dificuldade. Como eles estavam compadecendo daqueles que estavam encarcerados, como se tivessem encarcerado. Quando seus bens eram espoliados, no retirado deles, eles se alegravam, porque eles tinham consciência de um bem superior e durável. Mas no versículo seguinte, ele diz, com efeito tendes, ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que ela tem grande galardão. Não abandoneis a confiança, porque ela tem grande galardão. Ou seja, permanece firme. Ele diz, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sempre lembrando, ele diz, olha, isso é passageiro, daqui a pouco o nosso Senhor volta. Eu não sei a luta que você está enfrentando na sua vida. Cada um pode falar por si. Não sei se é uma doença, se é problemas econômicos, problemas familiares, eu não sei. Mas se alegre, seja moderado nas suas ações. Porque perto está o Senhor. Aquele que vem virá e não tardará. Tiago, quando escreve, ele diz, eu acho maravilhoso esse texto, ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eu não sei quando, mas ele diz que a paciência deve ser até a vinda do Senhor. Aí ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aí ele diz, sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu não sei quando o nosso Senhor virá, mas de uma coisa eu sei, ele vai vir, ele vai voltar. E sempre devemos entender que ela está próxima. Se nos dias de Tiago, se nos dias do escritor de Hebreus, se nos dias de Paulo, eles esperavam, viviam a expectativa, imagine 2.000 anos depois, ou quase 2.000 anos depois, diante de tantas evidências claras de que a vinda de Cristo se aproxima. Se alegrai, nos alegremos, irmãos, no Senhor. A alegria deve ser no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí Tiago continua.
Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Se o Senhor voltasse hoje, como ele vai nos encontrar? Tristes, acabrunhados, desequilibrados, promovendo mal-estar no corpo de Cristo. Porque a tristeza, a falta de moderação são sintomas de incredulidade. Isso muitas vezes afetam outros. Aí ele diz, continua Tiago, irmãos, tomaste por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Temos por felizes os que perseveraram firmes. Aí diz, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Que visão maravilhosa de Deus! Que visão maravilhosa da eternidade! Meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão, não é vazio. Vamos tratar, irmãos, 6 exortações que precisam ser obedecidas por nós nesse texto. Tratamos 3 que precisamos obedecer. A obediência precisa ser visto, que isso vai nos identificar com pessoas que estão permanecendo firmes no Senhor. Lembra das 3? Nós precisamos, irmãos, estar trabalhando, nos esforçando para promover a paz no corpo de Cristo, a unidade no corpo de Cristo. A segunda é vivermos sempre alegre, é mandamento. Alegrai-vos do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E a outra, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Então, o nosso testemunho, meus amados, deve falar mais alto. Que Deus abençoe maravilhosamente nossas vidas. Próxima semana nós continuamos do versículo 6 até o versículo 9, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar, porque perto está o Senhor. Que Deus abençoe maravilhosamente sua vida. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor por tua palavra. Continua abençoando nossas vidas, promovendo em nós crescimento espiritual, crescimentos espirituais, para que sejamos crentes firmados, crentes atuantes, crentes determinados em obedecer a tua palavra. Que a eternidade possa estar em cada coração daqueles que creem em Jesus, ou deve estar. Aqui são passageiras, as coisas são passageiras. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros, mas estamos esperando a volta do Senhor. Nossa pátria está no céu. Aí sim nós teremos alegria plena, porque não haverá mais tristeza nem dor, não haverá luto, pranto, essas coisas passaram. Então, Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a focalizarmos no eterno, a saber que o Senhor começou boa obra em nós, a de completar o dia de Cristo Jesus. E se nossa alegria, o nosso foco de vida aqui é servir o Senhor, é ter o Senhor em nossas vidas, não tem bem maior do que isso. Não há razão para tristeza contínua, nem vida desequilibrada. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Fortalece-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria só de avisar que hoje à noite estaremos ao vivo, usando as redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, para transmitirmos a palavra do Senhor. Hoje à noite estarei dirigindo e o pastor Davi estará pregando a palavra, tá bom? Então nos encontraremos novamente à noite. Estamos distantes, devido a essa pandemia aí, então as igrejas estão fechadas para não promoverem o avanço da doença, segundo os estudiosos,
mas estamos unidos em espírito. Que Deus abençoe maravilhosamente minha vida, sua vida, nossas vidas. Em nome de Jesus. Até mais tarde, se Deus quiser.